Vamos abrir em Atos, capítulo 20, no verso 24. E hoje vamos falar sobre legado. Hoje, excepcionalmente, estou usando a século 21, devido à análise que eu fiz do texto. Entendi que seria a melhor versão para hoje. Atos 20, 24 diz o seguinte: Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor e porque podemos, Senhor, estar aqui novamente, mais um ano, Pai, te servindo, Senhor, no dia do Senhor, relembrando sempre a tua ressurreição e buscando ouvir a tua voz para as nossas vidas, Senhor. Que a mensagem desta noite, Pai, possa adentrar os corações e que nós possamos, Senhor, refletir sobre o que queremos construir esse ano, qual legado queremos deixar, Senhor. Te agradecemos pelos acertos do ano passado e te pedimos perdão pelos nossos erros, Senhor. E nos ajude, Senhor, para que sejamos crentes melhores nesse ano que se inicia. Também oro por mim, Senhor, pedindo que tudo aquilo que eu falar nesta noite seja extraído do teu texto sagrado. Que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Legado. Legado é algo que nós deixamos. Legado é algo que nós preservamos para as próximas gerações. Um ano passou. Nós ficamos mais velhos. Novas experiências. Tivemos vitórias, tivemos derrotas. E o que esse ano vai reservar? Novamente isso. Experiências, vitórias e derrota. Os nossos dias estão passando. É interessante, quanto mais experiente nós ficamos, mais nós achamos que o ano é curto. Quando eu era menorzinho, quando eu ainda era uma criança, eu achava que um ano demorava uma eternidade para passar, né? Eu lembro, a próxima Copa é só daqui a 4 anos, é muita coisa. E hoje, 4 anos passam muito rápido, porque quanto mais velho ficamos, mais anos nós temos, então mais essa experiência se torna comum. Então os dias estão passando. Vamos abrir ali em Salmo 90, verso 12. Salmo de Moisés aqui. O início do 4º livro de Salmo. Salmo é dividido em 5 livros. E aqui no verso 12 do Salmo de número 90 diz o seguinte: Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ou ensina a contar nossos anos. A oração aqui de Moisés é que Deus o instruísse para que ele soubesse contar os seus dias, isto é, me ensina a ganhar experiência com os meus dias para que eu me torne cada vez mais sábio. E isso tem que ser um desejo nosso. Eu me tornei uma pessoa mais sábia no ano passado, em relação ao ano de 2021, em relação a 2019, ou eu regredi? Isso é importante, por quê? Porque nós vamos deixar um legado, positivo ou negativo. Nós vamos deixar uma marca na vida das pessoas, marca seja positiva ou negativa. Nós vamos deixar algo, seja duradouro ou temporário. E nós devemos ver qual legado nós vamos deixar, porque todos deixam. Seja você o atleta do século, dizem que quando Pelé iniciou, falaram que alguns teriam 15 minutos de fama, ele teria 15 séculos. Seja você um presidente que deixa o cargo, seja você um multicampeão de Fórmula 1, e na sexta fez 9 anos que Schumacher teve o acidente dele, todos deixaram um legado. Seja uma rainha que reinou 70 anos, todos deixaram um legado. Mas sabe o que coincide com todos esses legados que eu falei? Todos esses legados, até aquele que duraria 15 séculos, são legados passageiros. São legados que vão
chegar ao fim. E a grande questão para nós, para mim, para você hoje é: qual legado você quer deixar na sua vida? Um legado de 15 séculos? Um reinado de 70 anos? Ser o primeiro multicampeão de Fórmula 1 de todos os tempos? Ser um presidente muito popular? Qual o legado que você quer deixar para a história? Eu entendo que, biblicamente, nós devemos deixar um legado eterno. Isso tem muito mais a ver do que poder, do que fama, do que conquistas esportivas. O legado que a Bíblia nos convida a deixar é um legado eterno. É um legado que vai atravessar os séculos. Mais do que 15 minutos e mais do que 15 séculos. E para que você e eu nós venhamos a deixar um legado eterno, nós devemos, primeiro, você deve não ser o centro da sua própria vida. Segundo, cumprir a vontade de Deus para você. E terceiro, testemunhar da graça de Deus. Esse é o legado que vai ficar ecoando pela eternidade. Eu tenho certeza, de todos esses que eu citei, pelo menos 2 eram mais famosos que Billy Graham. Mas eu tenho certeza que nenhum deles deixou um legado tão duradouro quanto o Billy Graham. Então vamos para o texto. Qual legado você quer começar a construir? Qual legado você quer fazer na sua vida? Um legado eterno. Então, primeiro, você deve não ser o centro da sua própria vida. Verso 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui no contexto, Paulo está dando discurso aos presbíteros da cidade de Éfeso, porque ele sabia que seria preso. Ali no verso 22 ele fala que foi impelido pelo Espírito. Algumas traduções colocam ligado pelo Espírito de Paulo, mas o contexto indica que o Espírito Santo impeliu Paulo a Jerusalém, mesmo revelando a Paulo que ele seria preso. Então Paulo ele está num contexto que ele sabe que ao ir aonde Deus quer que ele vá, ele vai ter problemas. Ele sabe disso e ele fala: tudo bem, em nada considera a vida preciosa para mim mesmo. Isto é, o que Paulo está dizendo? Que ele não vive para si mesmo. É esse o legado que Paulo quer deixar. Eu sei que vai haver problemas se eu for até Jerusalém. O Espírito Santo me revelou e ele mesmo me impeliu para que eu vá. É interessante que quando, através de Ágapo e através mesmo Paulo, é revelado pelo Espírito, por meio de profecia, que Paulo iria ser preso, iria sofrer, a igreja escuta essa profecia. O que a igreja faz? Não vá. Não faça isso. Paulo, fique aí. Eles rogaram a Paulo. E Paulo entende que era a vontade do Espírito que ele fosse. Então, o primeiro ponto aqui de não ser o centro da sua vida. Como então eu não sou o centro da minha vida? Primeiro, eu não vivo para mim mesmo. Não vive para si mesmo. Você quer deixar um legado? Você quer deixar ter o centro da sua vida? Não viva para si mesmo. Paulo fala: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Vamos abrir ali em 2 Coríntios 5,15. Segunda Coríntios 5,15. Fala o seguinte: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu para que aqueles que vivem, os que foram regenerados, não venham mais a viver para si mesmos. O Senhor nos dá um convite nesse início de ano, para que você deixe um legado, e o legado é que você transcenda essa vida. Porém, para isso você não pode ser o centro da sua vida, e para isso você não pode mais viver para si mesmo. Eu não estou dizendo para que você abdique da sua vida, mas para que você não seja o centro de você mesmo. Quando nós entendemos que o Senhor nos chama para que não venhamos a viver para nós mesmos, nós vamos entender então para aquilo que o Senhor quer nos chamar. Algo muito maior, algo muito mais duradouro. Como eu falei no início, todas essas pessoas que eu citei deixaram legado grandioso, uns mais, outros menos. Mas é interessante que neste ano
no ano passado, melhor dizendo, pessoas que nós não imaginaríamos que morreriam, morreram, vieram a óbito. Nós nos acostumamos a tê-las como seres existentes em nossa vida, e se findou. O legado deles é um legado passageiro. Então o Senhor te convida nesse momento a não viver para si mesmo. Como é que eu faço isso? Muito simples. Não significa que é fácil, mas é muito simples. Não colocar a sua vida acima do reino de Deus. O verso 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Isso aqui é dentro de um contexto. Ele não está dizendo que a vida dele não vale nada. Está dizendo o seguinte, eu não considero ela preciosa para mim mesmo. Em relação a quê? Aquilo que foi revelado no verso 22 e 23. Vamos ler. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante. De cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas, algumas coisas aqui. O que quer dizer isso? Não ter a vida preciosa para si mesmo. É não colocar o seu conforto ou a sua comodidade acima do reino de Deus. Paulo não disse que a vida dele não tinha valor. Claro que tem valor. O que ele está mostrando aqui? Olha, se eu obedecer à vontade do Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o que vai acontecer. Como assim? O Espírito Santo só revelou coisa ruim para Paulo. Podia revelar também coisa boa, mas ele revelou aqui coisa ruim. Então Paulo olha o que aconteceria: prisões, tribulações, de cidade em cidade, até eu chegar em Jerusalém. Quando Paulo escuta isso do Espírito, quando Paulo entende isso, o que Paulo fala? Mas isso não é precioso para mim, isto é, eu não vou ficar preso à minha comodidade, à minha segurança. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o reino de Deus acima do meu conforto, da minha comodidade, da minha segurança, das minhas aspirações. Ninguém sonha em ser preso. Ninguém sonha em ser perseguido. Se a pessoa sonha com isso, ela tem sérios problemas psicológicos. Uma pessoa normal não aspira a ser preso. Uma pessoa normal não quer ser preso, não quer ser perseguido. E a grande questão é, para que eu coloque o reino de Deus acima do meu conforto, da minha segurança, eu terei a coragem necessária de, nesse ano, ficar desconfortável com isso? Ficar numa posição onde será incômoda? Eu tenho a coragem de perder, se for necessário, amizades, contatos, ligações, para que o reino de Deus progrida e avance? Porque se eu quero deixar um legado eterno, a minha vida não pode ser o centro. Se eu quero deixar um legado que vai transcender gerações, a minha vida não pode ser preciosa para mim mesmo. A minha vida tem que estar em segundo plano. Por isso que ele fala, agora impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Eu não sei o que vai acontecer, só que o Espírito garante, que é perseguições, que é prisões. Paulo está mostrando de forma prática aqui, aos presbíteros de Éfeso, que imploram para que ele não vá, que ele iria, porque ele não tinha a vida dele em mais alta conta. Há momentos nas Escrituras que quando sabes que há perseguição, um discípulo ou o próprio Senhor fazem o quê? Eles vão para outro local para não serem perseguidos. Mas há momentos nas Escrituras em que o Espírito Santo mostra que é ali que eles têm que estar. O que o Senhor vai nos mostrar esse ano da nossa vida particular, que eu tenho que fazer e que pode gerar na minha vida desconforto e algo que me deixa incômodo? Para que eu possa ter um legado e você possa ter um legado esse ano, entenda, é necessário que você coloque o reino de Deus acima da sua vida. Vamos abrir ali em Gálatas, capítulo 2, verso 20 e 21. Gálatas 2, verso 20 e 21. Diz o seguinte: portanto,
Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. O que ele está dizendo? Olha, Cristo morreu por mim, tomou o meu lugar, então não é pelo que eu faço, mas, já que ele fez isso por mim, agora quem vive através de mim? Cristo. E eu vivo uma vida baseada no que ele fez, em seus exemplos e na própria justificação, já que ele me declara justo por meio da fé, então a minha vida agora é a vida dele. Vamos abrir ali em Lucas 14. Lucas 14, 25 e 26. Diz o seguinte: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Há um convite do Senhor a nós. Há um convite do Evangelho a nós. E o convite do Senhor a nós, do Evangelho a nós, é que nós coloquemos tudo abaixo dele. Essa é a construção de legado que o Senhor pede a nós. Sabe o que fez o Cristiano Ronaldo ser tão grande? Ele priorizou a carreira dele. Ele não é mais talentoso que o Neymar. Não é mais talentoso que o Ronaldinho Gaúcho. Não é mais talentoso do que o Romário. Mas ele priorizou algo. A vida dele, a carreira dele. E se tornou maior do que estes. Tantos outros. O Senna, quando morava ainda ao lado de Interlagos, quando chovia, ele pegava o seu kart e ia correr em Interlagos. Sabem que o Senna talvez seja o maior piloto de chuva de todos os tempos. O que ele estava fazendo? Priorizando uma habilidade. Eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. O problema é que nós, cristãos, porque temos uma boa mensagem, uma boa notícia de salvação pela graça, achamos que nós agora não precisamos priorizar nada. Tudo, para ser feito com excelência, envolve dedicação. Para que eu viva de uma maneira que Deus seja glorificado e deixe um legado na vida de outras pessoas, um legado positivo que vai ecoar pela eternidade, é preciso que eu me dedique. Agora, o que é mais importante, o reino de Deus ou uma bola de ouro ou ser um grande piloto de Fórmula 1? O reino de Deus. Então que a minha dedicação não seja inferior a estes. Em tese era para ser superior. Por quê? Porque se eu amar qualquer coisa mais do que a Jesus, não posso ser seu discípulo. A segunda verdade aqui do texto, para que eu deixe um legado eterno, é que eu devo cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Você deve cumprir a vontade de Deus para você, verso 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Em qual contexto? Contexto ali que o Espírito Santo impeliu a ir a Jerusalém para sofrer. Contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aqui é interessante. Tudo bem, eu vou sofrer para lá. Eu vou sofrer inutilmente? Não, eu aguento, eu aceito, se for benéfico para o reino de Deus, para o ministério que o Senhor quer que eu faça para Ele. Eu vou lá para ser preso? Eu vou ser preso. Mas eu não vou ser preso à toa. Eu vou ser preso em prol do reino de Deus. Eu vou me desgastar, mas eu não vou me desgastar à toa. Contanto que eu complete a carreira, eu faço. Mas se não contribuir para o reino de Deus, eu não faço. Eu não vou. Paulo aqui é muito sábio. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. A expressão aqui, complete a minha carreira, ela é interessante, porque é cumprir a vontade dele até o fim. Teleio é completar, contanto que eu leve a vontade dele até o fim. Agora, até o fim de quê? Vamos abrir ali em 2 Timóteo 4, 7. Segunda Timóteo é a carta de despedida do apóstolo Paulo. Possivelmente 6 meses depois ele tenha
ele tem a sua cabeça decapitada. Para que nós venhamos a deixar um legado, para que essa igreja venha a deixar um legado, a gente tem que cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade dele até o fim. 2 Timóteo 4,7 diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O Senhor te chama e me chama para cumprir a vontade dele até o fim. Até aquele momento que você sabe, chegou o fim. Neste momento agora não há mais nenhuma utilidade para mim no reino de Deus e o Senhor vai me chamar. Então, se você está aqui e ainda o Senhor não te chamou, é porque você tem utilidade no reino de Deus. Diferente da frase que eu não gosto, o reino de Deus precisa de você. Não, não precisa de mim nem de você. Mas podemos ser úteis no reino de Deus. Paulo aqui, ele quer cumprir a vontade de Deus até quando? Até o fim. Ele quer levar até o propósito final. Ele quer que aquilo que Deus quer para ele seja levado até a última instância. Esse é o legado que ele quer deixar. Eu quero que olhem para mim. Paulo foi até o fim. Já viram o último sermão de Billy Graham? Coloque lá, Billy Graham, último sermão, a cruz de Cristo. Vocês vão entender o que é levar até o fim. Quando ele faz aquele sermão, ele já está muito debilitado pelo Alzheimer. Billy Graham, nos últimos anos, ele tinha muitas debilidades, mas ele ainda buscou levar até o fim o ministério. É isso que o Senhor convida a mim e a você, que nós não levemos o ministério a sério somente este ano. Ano que vem e ano que vem, mas até o fim. E devemos entender que Deus nos deu um propósito. Verso 24. Diz o seguinte: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O ministério que recebi do Senhor Jesus. Ministério aqui, diaconia. Um serviço que Deus me deu. Deus me deu um serviço. Paulo fala, Deus me deu um serviço e eu quero terminar o serviço. Eu não quero deixar o serviço inacabado. Alguém aqui já teve problema com pedreiro? Não responda. É legal quando deixa o serviço inacabado, você tem que contratar outro, porque é melhor contratar outro do que ficar com o antigo. Eu tive um pedreiro uma vez lá em casa, muito antes de casar com a Leia, a gente estava tirando as coisas para botar a laje, tinha que tirar uma coluna. Aí, primeiro dia, ele quebrando ali, aquela coluna não sai. Eu acho que eu quebrava em algumas horas. Segundo dia, aí ele ficava parado, olhava para a coluna, fazia umas medições, aquela coluna não saía. E eu cometi o erro, porque foi difícil de achar pedreiro, de pagar por dia. Aí, eu cheguei terceiro dia, meu irmão, eu falei, seguinte, o que precisa para derrubar essa coluna? Então, estou medindo aqui, eu estou comendo não sei o que. Aí ele derrubou a coluna, a gente agradeceu, nunca mais contratou. 3 dias, ele ficava parado, ficava olhando, ficava parado, subia, descia, e não tirava aquela coluna. Ele não terminou o ministério dele, o serviço dele. É frustrante quando não terminamos um serviço. Paulo, ele fala o seguinte: nada importa para mim, contanto que aquilo que Deus mandou eu fazer, eu faço até o fim. Paulo não está falando isso para ser salvo, mas é uma coisa óbvia. Se o Senhor é um Senhor tão bom, tão amoroso, o que eu quero fazer para Ele? O meu melhor. O meu melhor. Você quer deixar um legado? Entenda que Deus te deu um propósito. Vamos abrir ali em 1 Coríntios 4, 1. Deus te deu um propósito. Deus te deu uma função. Eu sei especificamente muito bem qual é a minha função. Talvez você ainda não saiba bem, mas faça aquilo que vier à sua mão para o reino de Deus. E termine. E faça da melhor maneira possível. E faça. E quando Deus te der outra coisa, faça, e faça, e faça. O importante não é o seu conforto, não é o que os outros vão dizer de você, não é a comodidade. O importante é que você termine o ministério que Deus deu a você.
Ali em 1 Coríntios 4 diz o seguinte: assim como os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Aqui servos, aqui na século 21, ou ministros, rupérites. O cara está lá no navio, remando, sabe? Aqueles navios antigos que ficava aqueles escravos remando para o navio andar e ninguém olhava para eles. E eles estavam lá no calor. Eu quero que os homens nos considerem assim, encarregados. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente que não há nada contra mim, nem por isso me justifico. Quem me julga é o Senhor. O que Paulo está dizendo? Olha, o mais importante para mim é terminar meu trabalho. Mas Paulo, foi te revelado que lá em Jerusalém vai ter problemas. Vai ter. Vai ter dificuldades? Vai ter. Mas eu não tenho a minha vida preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Se você quer deixar um legado, entenda que Deus te deu um propósito. E esse propósito deve ser feito até o final. Até onde Deus requer que você faça. E outro. Que a gente possa entender isso, para deixar um legado duradouro. E a terceira coisa que Paulo faz aqui, para deixar um legado duradouro, é testemunhar da graça de Deus. Verso 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Para que ele recebeu esse ministério? Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui Paulo chega ao objetivo, ao clímax. O Senhor quer que eu, Paulo, dê testemunho da graça dele em Jerusalém. E aonde mais? É interessante que Paulo, ao ir para Jerusalém, ele é preso. Vocês conhecem a história. E depois ele é enviado para onde? Roma. E onde é que ele queria chegar? Ele chegou em Roma com tudo pago pelo Estado. O Estado foi o agente de Deus para fazer o comboio para Paulo. Aí ele chega a Roma e é interessante que na época, quando você é prisioneiro domiciliar, você tem um soldado amarrado com você. Coitado do soldado. Foi obrigado a estudar o Evangelho 24 horas por dia. Não tinha como impedir. E a gente observa no início do cristianismo, os maiores missionários do cristianismo eram escravos, comerciantes e soldados. Que eles iam para as suas campanhas longe e levavam o cristianismo. Alguns soldados ficaram uns 3 anos amarrados com Paulo, trocando turno e ouvindo o Evangelho. Ele queria chegar onde? Em Roma. Ele fala, é necessário. Aqui Deus não falou, através disso você vai para Roma. Deus só falou, você vai sofrer. Mas Deus usa isso e faz ele ir para Roma. Porque ele tinha o objetivo, dar testemunho da graça de Deus. E o que é esse evangelho da graça de Deus? Qual é o grande objetivo de Paulo para deixar o legado? Dar a boa notícia em Cristo. Aqui fala o evangelho da graça de Deus. Evangelion, é boa notícia, boa nova. Qual é a má notícia? Que o homem quebrou a lei de Deus, o homem se afastou de Deus e o homem merece ser punido. Porém Deus envia um sacrifício propiciatório. Por isso que ele fala em 1 Coríntios 15, pois Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e ressurgiu ao terceiro dia segundo as Escrituras. Era isso que Paulo queria falar, era essa a mensagem de Paulo. E ele conseguiu fazer essa mensagem, falar essa mensagem. Afinal, a gente aqui está lendo a história de quem? De Paulo. Um legado que continua e continua. Paulo, ele entendia que ele tinha que testemunhar a graça de Deus. Se você não falar do evangelho eterno, você não vai deixar um legado eterno. Se você não testemunhar desse evangelho eterno, você não vai deixar um legado duradouro. Você pode ser o melhor na sua área, o Pelé da sua área. Ainda assim, tudo o que você deixar será passageiro. Ah, mas durou tantos anos. Mas é passageiro. Pode demorar muito, mas é passageiro. E Paulo aqui ele fala mais, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo
ele deixa seu legado falando do favor de Deus. Graça é favor. É quando o Deus Santo, e olha que coisa interessante, e é isso que é o cristianismo. O Deus Santo planejou o assassinato de um inocente para salvar culpados. Não foi isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é santo? É. O mundo é inocente ou culpado? E o Filho dele? Não foi isso que ele planejou? Esse é o evangelho da graça de Deus. E imagine essa cena, para você entender a questão do legado. Você pregou o evangelho, você viveu pelo evangelho. Pessoas se converteram, foram abençoadas através de você. Ou se converteram ou foram abençoadas. Aí você chega naquele dia, no grande dia, e você vê, aquela pessoa ali eu ajudei no evangelho. Aquela pessoa ali eu falei do evangelho. Aquela pessoa ali foi salva através do que eu falei. E ela está no céu, está no novo céu e nova terra. E vai durar quanto tempo? É melhor que uma Copa do Mundo, não é? É melhor que 7 títulos mundiais de Fórmula 1, não é? É melhor do que qualquer coisa deste mundo, não é? É mais duradouro que o próprio universo. Você olhar, seja uma única, aí tu olha, fruto da minha vida. Aquela pessoa está ali. E pela eternidade eu vou olhar para ela e saber que o Senhor me usou para que ela fosse salva e abençoada. Por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos. Vamos abrir ali em 2 Coríntios 4,18. Segunda Coríntios 4,18. E tem um texto muito bonito. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Aí eu pergunto à igreja, o legado que vocês querem deixar é um legado gigantesco, como o do Pelé, que vai durar 15 séculos, ou um legado eterno? Qual legado o Senhor nos chama a deixar? Qual legado você se compromete este ano a deixar? Um legado gigantesco de 15 séculos, boa sorte, eu acho que você não vai conseguir. Ou um legado mais possível e muito melhor. Um legado eterno. Que talvez não seja grandioso aqui, mas aquelas coisas que se veem são temporárias. Aquelas que não se veem. Sabe uma coisa interessante? Eu acho maravilhoso o que pode ter acontecido quando João Ferreira de Almeida morreu e foi para o céu. Porque João Ferreira de Almeida, ele se converte lendo um panfleto com a história de Nicodemos. Alguém fez aquele panfleto e alguém entregou aquele panfleto e aquele panfleto chegou na mão de João Ferreira de Almeida. Aí você imagina meus devaneios. Almeida vai lá, se converte, morreu, está no céu aí, o rapaz que fez o panfleto, Jesus vai lá, eu queria apresentar vocês dois. Então, aquele panfleto que você fez, converteu a João Ferreira de Almeida. Poxa, que bom, estou feliz. Aí começa a morrer gente, morrer gente, morrer gente. Essas pessoas encontram Almeida. Eu li a versão que você fez. Aí aquele cara que entregou um panfleto, a versão que ele fez, mas foi através de mim que ele se converteu. Ele traduziu a Bíblia chegou para pessoas de fala portuguesa. Só nos últimos anos a Trinitariana entregou 90 milhões de Bíblias. Se encontrar as outras editoras. Um panfleto, que eu não sei quem entregou, chegou nas mãos de João Ferreira de Almeida. Ele se converte, ele entende. Eu acho que eu tenho que traduzir a Bíblia, porque o panfleto estava em espanhol. Vou traduzir a Bíblia para português. Entenderam? Legado. Deus deu uma missão, única missão para ele. Traduzir a Bíblia. Deus talvez tenha dado uma única missão àquela pessoa. Um panfletinho. E ecoa, e ecoa, e ecoa. É invisível, mas é eterno. Que o nosso legado seja muito maior do que esses legados que eu falei. São legados lícitos, mas são tão pequenos. Billy Graham, por que você não se candidata ao presidente dos Estados Unidos? Eu não me rebaixaria tanto. Eu fui comissionado a algo muito maior.
que a gente possa entender isso e possa deixar um legado duradouro. Talvez esse legado não seja gigantesco aos olhos do mundo. Talvez quando você vier a morrer, você não vai ser capa de todos os jornais do mundo. É possível. Muito possível que você não seja isso. Talvez eu fosse, alguém me tivesse dado um kart para treinar, né? E eu fosse para a Fórmula 1. Mas não me deram. Mas que a gente possa, naquele grande dia, olhar o legado que nós deixamos. Mas para isso, você tem que fazer igual Paulo. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar